Graça e paz, que a presença do nosso Senhor Jesus esteja em cada vida, suprindo as necessidades. Salmo 37:5. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Sempre que nós precisamos de resolver algo, estamos passando por algumas tribulações, nós recorremos o quê? A Jesus, quando nós reconhecemos ele como Salvador e intercessor. Nós pedimos socorro, ajuda, nós entregamos para ele. A maioria das vezes nós não esperamos, nós agimos, nós colocamos nossas mãos. E Jesus fica quieto. Aí de repente somos frustrados. Vamos questionar Jesus, porque nós somos frustrados. Quando temos intimidade com o Espírito Santo, com Jesus, ele vai nos mostrar por quê. Porque Jesus não é invasor. Porque nós não sabemos esperar o agir dele, o tempo dele. Nós queremos da nossa maneira. Em João 14:13 vai dizer: tudo que pedirem em meu nome, eu farei. Mas em 15 vai dizer: se me amares, guardai os meus mandamentos. E um dos mandamentos de Jesus é saber esperar, aguardar, confiar, fé. A fé move montanha. Se nós não conseguimos, pedimos para ele: Jesus, me ajuda a esperar, me ajuda a confiar. Reveste-me com a tua armadura para que eu seja forte, para que eu não venha frustrar no futuro. E a maioria das vezes nós entristecemos porque não acontece do jeito que nós queremos. Nós entristecemos, pede sabedoria para entender o processo, o projeto e aquilo que Jesus quer para nós, não o que nós queremos. E a maioria das vezes também acontece que aquela situação cancela, não acontece. Ela desaparece. Jesus tira de nós. E mais uma vez nós entristecemos com Jesus. Se nós entregou para ele, por que acabou? Porque ele sabe, ele conhece o oculto, o profundo, o presente, o passado, o futuro, e sabe que aquilo ali ia dar problema para nós. Então ele já tira. Porque o que ele tem para dar para nós não é coisa ruim, é coisa boa, é bênção, é coisa que vai nos alegrar eternamente, vai testemunhar e glorificar o nome dele. Nós, quando recebemos uma bênção, nós testemunhamos, nós glorificamos. Então, como que nós vamos glorificar com a bênção ruim? E a maioria também das vezes acontece de nós estar dentro de um templo ali, ou nem ir, né? Da gente achar que está sendo maltratado, não está sendo bem tratado, né? Ali estão pessoas que estão agindo na falha, na corrupção, e nós trancamos o nosso coração e afastamos, não vou, né? E nós estamos errados, porque Jesus disse que para nós olhar para ele, confiar nele, não olhar para a situação, né? Se credes em mim, será salvo. Mas se nós olhar para a situação, nós vamos começar a fazer papel de advogado, de juiz, que nós não somos. Nós somos servos, vaso, instrumento, canal de bênção para Jesus, para nos usar. E nós temos que prestar bem atenção. Mais uma vez, se nós tivermos intimidade com ele, ele vai nos mostrar. Pedir ele: Senhor, eu tenho dificuldade, me ajuda a entender, me ajuda a interceder, a orar, não criticar, né? Não afastar da presença do Senhor, do altar, porque tudo que o diabo quer, o Satanás quer, é que nós afastamos do altar. Uma vez afastado do altar, nós vamos perdendo as forças. Porque o mundo é encantador, o mundo é facilidade. O mundo tem muitas coisas que nos atraem. Se nós não tivermos em oração, em comunhão, porque Jesus disse: aonde tiver 1, 2 ou 3 ali, eu estarei. Então, se nós não tivermos em comunhão, nós perdemos a força, nós começamos até bem. Em casa, fora do templo, nós vamos apenas renovar, fortalecer, avivar. Mas Deus fala, ali é o altar. E ali, o altar tem todos os altares, tem o Espírito Santo, tem Jesus, mas também tem um homem. E muitas das vezes aquele homem, aquele servo que está ali, aquela liderança, aquele soldado, está sendo como instrumento.
Quando nós olhamos e vemos com os maus olhos, não é tanto a pessoa que está falha, mas os nossos olhos que está sujo. Nós temos que limpar os nossos olhos, os nossos corações. Então, antes de nós ir para um templo, para uma reunião, para uma pregação, pede Deus para limpar o coração, pede Deus para estar na frente, pede o Espírito Santo para estar ali, para nós olhar para Jesus, para a palavra, não para o homem, não para a situação. Porque aí o pecado cai em nós. Porque sofre aquele que está cheio de mágoa, aquele que está com o coração corrompido, sujo, essa pessoa é que sofre. Então nós temos que ser firme, valente e romper essa situação, porque o diabo tem as suas armas. E nós também temos as nossas armas, que é Cristo Jesus, que é a fé, que é a oração, que é saber que Jesus comanda, que Jesus controla, que Jesus conduz, que Jesus age. O inimigo vai enviar pessoas, situações próximas a nós. Não vai enviar situações longe, não vai enviar situações difíceis, vai enviar situações que estão na facilidade, que nós pensamos que é normal. E ali nós começamos a corromper a nossa fé, né? Então, quando a gente faz missão, que a gente entende o que é estar à frente de um trabalho, é muita pedra, é muito levante. Jesus foi humilhado, Jesus foi renegado, Jesus foi rejeitado. Expulsaram ele do templo. Até na morte dele, no final, espetaram uma lança sobre ele. Então eles humilhou Jesus até no último momento. Mas ele disse, no mundo tereis aflições, e eu venci. E aquele que crê estiver em mim, vencerá também. Então nós temos que olhar para Jesus. Não importa a situação, não importa o ataque, não importa quem está falho, quem está certo. Cabe a nós interceder, orar para essa pessoa. Orar. Porque muitas das vezes a gente diz que não quer fazer uma missão, uma obra dentro do templo ali, com os irmãos, porque só tem ataque, inveja, levante, puxa tapete. Mas nós, na verdade, estamos querendo ser superior, estamos querendo ser melhor. A verdade é essa. Nós temos que romper. Jesus rompeu. O que nós pedir ele vai dar. Jesus não vai colocar nós no lugar para nós sofrer injustiça. Ele vai colocar nós no lugar para nós fazer a diferença. Mas nós temos que estar firme na presença dele. Nós temos que confiar. Nós temos que entregar. Nós temos que romper as dificuldades. Porque Jesus mesmo fala, aquele que se levanta contra o meu ungido. Então, se a gente estamos fazendo as coisas que ele mandou, que ele ordenou, e estamos sofrendo levante e injustiça, ele vai cuidar. Não põe a mão onde Jesus está trabalhando, não. Não põe a mão onde Jesus está tratando, não. Deixa Jesus tratar. Tem intimidade com ele, para que ele vai falar e nós vamos entender que é para nós renegar, que é para nós sair, que é para nós recuar. Muitas das vezes, recuar não é covardia, não. É sabedoria. Nem tudo a gente tem que enfrentar. A gente tem que olhar para Jesus. A gente tem que estar em comunhão. É romper essa situação que eu não vou para o templo, que a igreja somos nós. A nossa igreja vai ficar vazia quando nós deixamos de ir para o templo em comunhão com os irmãos. A igreja somos nós. O templo está ali. Foi ungido, foi preparado, o altar tem Cristo, mas tem um ser humano. Mas quando nós fomos e olhando para o ser humano, nós não ouvimos a palavra. Nós não entendemos, Jesus está falando com nós, mas nós estamos reparando o irmão. Nós estamos ali atacando o irmão, que está ali sendo um instrumento. E é ruim para quem? Para quem faz isso. Deixa que Jesus trata. O que nós temos que aprender é romper essas artimanhas do Satanás, essas armadilhas dele. Tirando as pessoas do altar, tirando as pessoas do templo, tirando os membros da igreja, pondo um irmão contra o irmão. Essa é a armadilha do Satanás. Mas se nós não entender isso aí, romper e lutar contra isso aí, ele vai vencer. Ele vai vencer como tem vencido. Os templos estão vazios. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Os campos de batalha está faltando soldado. Por quê? Porque os soldados estão se guerreando uns contra os outros.
Não é contra o nosso irmão que nós temos que guerrear. O nosso irmão não é o nosso inimigo. O Satanás sim é o nosso inimigo. Nós temos que se unir para lutar contra ele. Para quebrar isso aí. Para quebrar esse jugo. Se não está concordando, ora. Senhor, abra meus olhos espirituais para me ver como o Senhor quer que eu veja. O que o Senhor quer que eu faça. Mas se atacar, se contestar, se debater, é tudo que o diabo quer. O diabo quer que nós virem as costas para o altar. Que nós virem as costas para o nosso irmão. Porque nós temos que aprender a ouvir a voz de Jesus, do Espírito Santo. Mas como eu vou fazer isso? Orando, consagrando, jejuando. Jesus diz, tudo que pedirem em meu nome eu darei. Apocalipse 12:11 vai dizer, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da palavra e não mais amarraram a sua vida até a morte. Já imaginou se Jesus fosse dar ouvido? Se Jesus fosse questionar Deus? E eles, chefe da sinagoga, que era para estar do lado dele, estar contra ele? Já imaginou? Nós não estaríamos aqui. Nós não estávamos aqui. Já imaginou se Jesus fosse contestar com Deus? E os judeus, que ele veio por eles, os hebreus, por aqueles povos lá sofridos, para libertar da escravidão da carne, levantou contra ele, levou ele para a cruz, matou ele. É lógico que é um propósito. É lógico, eu sei, eu entendo da Escritura que tudo ali é um propósito. Já estava por escrito, mas mesmo assim, nós sabemos que nós estamos aqui por um propósito também. Nós não estamos aqui à toa, não. Nós estamos aqui por um propósito. E um deles é servir Jesus. É fazer a missão. E por que nós não estamos obedecendo? E por que nós estamos olhando a nossa vontade, a nossa carne? Tem muitas pessoas que usam o defeito do líder, o defeito do irmão da igreja, para questionar a sua saída, para questionar o porquê que não está ali. Então, quem que é o Deus dessa pessoa? Vamos analisar? Se o nosso Jesus é o nosso Deus, a nossa fortaleza, nós não vamos ver defeito, porque Jesus é perfeito. Agora o homem, se for olhar para o homem, vai ver defeito demais. Então não vamos questionar, não vamos usar as coisas de Deus para fazer arma, não. Vamos usar para fazer bênção, vamos unir, vamos repensar. Pede Deus para tratar o coração, a alma, o espírito. Pede Deus para dar sabedoria. Pede o Espírito Santo para derramar o fruto de cada um dentro, fortalecendo, avivando. Pede Deus para abrir a mente, para entender as Escrituras. Jesus disse ali, eu creio que em Mateus, que ele abriu a mente dos discípulos, porque eles entenderam as Escrituras. Porque quando Jesus foi para o Pai, cada um foi cuidar da sua vida. Eles não estavam mais fazendo a missão, ficou perdido, se teve medo. Porque eles acompanhou Jesus. Eles viram o que era uma missão. Mas Jesus voltou. Jesus voltou para alertar ele que eles eram pescador de alma. Que ele estava ali não por nada, não é para fazer algo não, ele está ali para fazer a missão. E o propósito de Deus para a nossa vida é missão. É um dos mandamentos mais fortes. Amar os teus irmãos como a si mesmo e fazer missão. Estar presente em Jesus, estar do lado dele, porque ele vai à frente. Jesus é o comandante. Ele envia teu exército para nos defender. Então repense. Se você tem isso na mente, no teu coração, de olhar o altar, a liderança, o teu irmão com os maus olhos, repense. Se está a instituição, placa de igreja, não vai levar salvação para ninguém não. Se está agindo contra a Bíblia, se não é aquilo ali que você sabe que Jesus quer, ora. Cabe nós orar. Já imaginou se eu orar, você orar, muitas pessoas orar? O diabo vai perder a força. Ele não vai ter contra-ataque. Jesus venceu ele pelo sangue.
e pelo sangue, pela fé, nós oramos, clamamos, ele cai. Nós temos que unir, nós temos que crer, nós temos que olhar e ver a vitória, como Davi viu. Davi, quando foi enfrentar Golias, ele já viu Golias derrotado. Ele não teve medo, e assim nós temos que ser. Amém? Com fé, com esperança, com perseverança nas orações, nós vencemos. A oração alimenta, sustenta. A oração limpa, preenche, renova e dá vida. Mas para isso, temos que ter fé, persistência. Graças a Deus.